Agora sim, ao vivo aqui, Sérgio Salvádio, pastor Sérgio Salvádio, Igreja Batista em Parque dos Camargos e Rádio 7 BPC. Amados do Senhor, vamos outra vez ler Mateus capítulo 17, dos versículos 24 ao 27. Mateus 17, de 24, Mateus 17, aí está 14, Alex. Isso. Quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os cobradores de impostos de 2 dracmas abordaram a Pedro e questionaram: o vosso mestre não paga o imposto das 2 dracmas ao templo? Sim, paga, respondeu Pedro. Mas quando ele entrou em casa, Jesus se antecipou e perguntou-lhe primeiro: Simão, qual é a tua opinião? De quem cobram os reis da terra impostos e tributos? Dos seus filhos ou dos estranhos? Dos estranhos, respondeu Pedro. Ao que Jesus concluiu: logo então os filhos estão livres desta obrigação. Entretanto, para que não os escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, e o primeiro peixe que fisgar, tira-o, e abrindo-lhe a boca, acharás um estáter. Retira aquela moeda e entregue a eles para pagar o meu imposto e também o teu. Pai querido, é tua palavra. Sei que o teu Santo Espírito nos iluminará e nos fará um marco na nossa carreira cristã. Daqui para trás passou, mas o que vem daqui para frente, nós enxergaremos como é a sua palavra. Eu oro no nome de Jesus. Amém. Os servos do Altíssimo, nós estamos vendo que o milagre está na boca de um peixe. O milagre está na boca de um peixe. Quando alguém já parou para imaginar que um milagre vem de um mar de água doce, onde tem inúmeras espécies de peixes em cardumes espessos, e que em um peixe, lá no mar da Galileia, está um ser vivo com a sua bênção, com a sua vitória. É impressionante nós olharmos para esta palavra e começarmos a compreendermos alguma coisa. E aqui nós, em uma leitura simples, nós não vamos entender o que é que está sendo dito aqui. O que é que está sendo ensinado aqui? E como nós não temos nenhuma pretensão em nos mostrarmos cátedros neste assunto, porque a caminhada com Cristo é de aprendizado, quando vemos tributos, impostos, que é alguma coisa imposta, vem em esfera municipal, estadual e federal. Mas este imposto aqui é um imposto da lei mosaica.
que está lá em Êxodo, capítulo 30, versículo 13. Êxodo 30, 13. Todo o que estiver submetido ao recenseamento contribuirá com meio sequel, 6 gramas de prata, com base no peso padrão do santuário, que tem 12 gramas. Esses 6 gramas são o tributo do Senhor. Isso perdurou de Moisés a Davi, para todas as tribos de Israel. Então, este é um tributo para os judeus pagarem, isto mesmo, pagarem para a manutenção do templo, todos de igual modo, ricos e pobres. E aí nós vamos lá para Êxodo 38, de 25 a 28. Êxodo 38, de 25 a 28. Para compreendermos o porquê que Pedro foi cobrado e o que está sendo falado aqui, e que Jesus tem a solução do problema, porque Jesus é a solução, e tem explicação bíblica para o fato da inquirição de Jesus Cristo, que quando Pedro chega para falar a Cristo aquilo que lhe foi cobrado, e Pedro vai até Jesus, Jesus não estava lá fora, mas Jesus conhece todas as coisas. Então, o peso da prata recebida dos que foram contados no recenseamento da comunidade foi superior a 3,5 toneladas, igualmente com base no peso padrão do santuário. Para que tanta riqueza em uma casa? Por que uma casa de Deus precisa de? Porque tem uma tribo em Israel, a tribo dos levitas, que são separadas só para o serviço do templo e vivem do que arrecada. Para uma igreja funcionar, precisa de arrecadação. E se não houver arrecadação, se os irmãos, se os membros da igreja não se conscientizarem de que também a igreja tem seus compromissos e lutam para manter as suas contas em dia, mas deixam a casa de Deus com imposto atrasado, com proventos atrasados, estão incorrendo em pecado. Então, para que você não seja corrigido por Deus, essa não é uma mensagem preparada para te atingir, mas é uma mensagem preparada para que aconteça um milagre na sua vida. 27. 6 gramas cada um dos recenseados, quer dizer, 603 mil, isso aí eu já li. 27, Êxodo 38, 27. As 3,5 toneladas de prata foram usadas para fundir as bases do santuário e do véu, com bases feitas das 3,5 toneladas, 35 quilos usados em cada base. Cada base do templo
custou 35. 28. 20 quilos e 300 gramas foram utilizados para fazer ganchos para os postes erguidos em forma de coluna, para revestir as partes superiores dessas colunas e fazer as suas vergas. Ó, amados de Jesus Cristo, quando estes cobradores de impostos chegam a Pedro, eles têm autoridade para fazer isto e o faz. E também tem conhecimento de quem deve ou não pagar. Eu disse anteriormente que até Davi, porque depois de Davi, que Davi foi rei em Israel, a descendência de Davi foi isentada de pagar estes tributos. Então, todos os descendentes de Davi, por Davi ter matado o gigante Golias e livrado Israel, houve uma isenção dos descendentes de estarem pagando este imposto de meio ciclo de prata. Então, quando vem pedir a Pedro, está pedindo para a pessoa certa. Mas é interessante os irmãos notarem aqui que eles estão cobrando da pessoa errada. Porque Jesus é descendente de Davi. Ele é da raiz de Davi. Então ele está isento. E é impressionante a atitude de Jesus, que é o dono de tudo. Jesus é o Senhor de tudo, até daquele cobrador de impostos do templo. Mas a cobrança do imposto, ela foi capciosa. Queriam já pegar Jesus em mais alguma coisa. Por certo, se Jesus Cristo não tivesse criado, feito, executado um milagre, o desfecho da história ministerial dele naquela cidade, aonde ele habitou por 3 anos e meio, sofreria algum percalço. Mas ele sabia o porquê estava ali, o quanto tempo ele ainda estaria ali. O seu ministério era um ministério rápido, mas com pontos estabelecidos, estrategicamente conhecidos. Nada do que Jesus fez sem o seu conhecimento prévio anterior. E não fugiu de nenhum deles, nem da cruz. Olha como se cobra o imposto. O vosso mestre não paga tributo? Se fosse cobradores de impostos como é nos nossos dias, que não nos conhecem, que não sabem qual é a nossa origem, é comum. Mas é sabido que Jesus, ele é descendente de Davi. E está isento. Pedro não tem dinheiro, mas tem que pagar. E de onde que vem o dinheiro?
O que tem a bolsa não estava presente. Vai correr para quem? Amados de Jesus Cristo, aqui é a primeira lição. Quando alguma coisa chega em nós e que nós não temos como, procura Jesus. Procura Jesus. Jesus não é aquele que tem a solução. Jesus, ele é a solução. Aquele dinheiro é para a manutenção do templo. Para a manutenção da casa dele. Ele é Deus. É para a casa dele, tá? E aqui é imposto. E se é imposto na lei, é imposto pelo próprio Deus. Para que haja mantimento na minha casa. O dinheiro que você segura, ele não é seu. Você vai ter que prestar conta. Lembra de Ananias e de Safira, hein? Você vai ter que prestar conta. De um jeito ou de outro, você vai ter que prestar conta. Ele não é seu. Você está fazendo alguma coisa indevida. Ele não é seu. Tanto é que Jesus, ele fala isso. Ele disse alguma coisa que deveria ficar bem forte na nossa mente. E se a vossa justiça não exceder a dos escribas e dos fariseus, de maneira nenhuma entrareis no reino dos céus. Jesus, ele não precisava, era só ir lá comprovar a sua descendência. Descendência que vem depois. E antes que Pedro chega, ele já tem a solução. Então, Deus sabe o que você fala, Deus sabe o que você ouve, e Deus sabe do que você precisa. E Ele é a providência. Ontem, ou antes de ontem, nós falávamos sobre ceva de peixe. E Jesus emprestou o barco, se assentou para ensinar, depois eles usaram aquele barco e pegaram uma grande soma de peixe. E Jesus sabia onde estavam o cardume. Identificou o cardume. Conduziu o cardume. Na mensagem de ontem, foi a segunda pesca ontem? É isso? Os 153 peixes? Daquele tamanho, daquela espécie, naquele lugar, eram os 153 peixes que Deus tinha para aqueles 7 discípulos. Mas agora, a necessidade é para Pedro. Ninguém que serve e segue a Jesus. Eu vou usar aqui uma expressão nossa, que chula. Morre pagão. Ninguém que serve a Jesus Cristo parte dessa para a eternidade, deixando dívida aos outros, envergonhando aos outros. Deus vai providenciar a medida para sobejar, para você honrar os seus compromissos. Basta você ir até ele. A iniciativa de Pedro deve ser a iniciativa de qualquer um quando não tem
e também quando tem. E há duas características de pessoas. E elas têm dupla personalidade. Uma quando tem e a outra quando não tem. Quando não tem, é um amorzinho. Humildezinho. Educadinho. Mas quando tem, estufa o peito. É quando está com fome e quando está sem. Tem gente que anda assim, humildezinho, porque está sem dinheiro. Mas se botar um dinheirinho no bolso... se acha, né? Então Pedro não tem e vai ao encontro de Jesus Cristo. Vai dizer a Jesus Cristo. E eu sei lá o que ele pensou. Mas ele nem abriu a boca, Jesus já tinha a solução. Quero dizer para você que Jesus tem a solução para todo e qualquer problema. Qual é o seu problema? Jesus tem a solução. Por que ele não é resolvido? Você não vai até Jesus. Ou se vai até Jesus, fica criando uma resenha para chegar diante de Jesus e contar uma historinha achando que é o pai e a mãe, que é o irmão, que é a mulher, que é o esposo. Então você vai criar uma dinâmica ali para comover aquela pessoa para você conseguir. Não, você chega em Jesus e fala a verdade com ele. A minha situação é essa, a culpa dessa situação sou eu, mas eu estou nessa enrascada que eu me meti. Eu sou um burro. Eu sou uma besta quadrada. Não sei nem matemática. Sou um analfabeto de pai, mãe e parteira. Não tem noção o que é dinheiro. Quando eu tenho dinheiro, a primeira coisa que eu faço é roubar o Senhor. É não separar a parte do Senhor. E usar a parte do Senhor para gastar nos meus próprios deleites. Para as minhas necessidades. A dos outros que se dane. Tudo que o homem planta, colhe. Mas Pedro foi até Jesus. Porque de fato ele não tinha. Porque às vezes tem pessoas que têm, mas vai buscar do outro. Meu irmão era assim. Ele pegava o que era dos outros. O dele não. Ninguém pegava. Dele era só dele. E dos outros era dele. Existia um monte de gente assim. Inclusive dentro da igreja. É o que mais tem. O amados de Jesus Cristo, Pedro vai até Jesus. Que a solução está com Jesus. Quem resolve, mas não sem a sua participação. Todo milagre tem a participação. Entre Jesus e o peixe, não tinha só uma distância. Tinha um homem. Como era o nome dele? Pedro. Entre Jesus e o seu milagre, está você. Está você. Então você tem que fazer alguma coisa. Quando eu falei nessa santa convocação aqui, depois de fazer aquele inventário, quase 96 pessoas intituladas ali para milagres. As pessoas querem milagres assim. Eu estou precisando de um milagre lá na minha família. Vocês oram e eu em casa recebo. Vai mofar na sua casa e não vai chegar milagre nela. Deixa eu repetir. Você vai mofar na sua casa e não vai chegar milagre nela. Você quer, busca. Quem precisa, corre atrás. Nós estamos no
5º dia em Santa Convocação. Eu sei quem pediu. E hoje é o 5º dia. E tem gente que não apareceu aqui, que não vai aparecer dia nenhum lá na Santa Convocação, mas querem o milagre e ainda vão ficar com raiva de Deus porque não recebeu o milagre. O que Pedro teve que fazer? Ir até Jesus. Chegou em Jesus. O que ele teve que fazer? Obedecer a Jesus. Ele foi até o lugar em que Jesus mandou. Ele era pescador, ele disse: não, Jesus, ali onde o senhor está mandando eu ir pescar, eu desde criança moro aqui, ali não dá peixe nenhum, Senhor. Às vezes a gente quer dizer para Deus o que a gente sabe e da maneira que a gente quer. Milagre não acontece do jeito que você quer, e aonde você quer, e na hora que você quer. É do jeito que Deus quer. E o milagre está lá onde Jesus mandou. Tem uns caras que é teimoso, né? Bate a cabeça, se rebenta, bate a cabeça de novo, se rebenta. Agora eu vou começar, agora ninguém me segura. Puff, quebra a cabeça outra vez. Cabeçudo, burro. Vai lá. O primeiro peixe que você pegar, abre a boca dele e tira um estáter. O que é um estáter? É uma moeda de nacionalidade grega. E tem 2 tipos de estáter. Um em prata e uma em ouro. A em ouro, ela tinha o valor na época de 4 dracmas. Qual que era o valor do imposto devido de Pedro? 2. Qual que era o imposto que cobravam de Jesus Cristo? 2. Do que eles precisam? De pagar o imposto. Primeiro peixe que você pegar, levanta ele, abre a boca dele. Ai, que nojo! Cada dentão, fia a mão na boca dele. Se Jesus mandou você fazer, faça do jeito que Jesus mandou você fazer. Pegou? Não sei como Pedro ficou lá na hora. Agora você veja só como é que Jesus é. Você que faz as coisas achando que Deus não vê. Faz um monte de coisa escondida. Até no celular, tá? Um monte de crente fazendo coisa escondida no celular. E se ausenta, vai em algum lugarzinho, se esconde ali, vê e tal. Jesus está te vendo, tá? Jesus sabe de toda a sua vida. Se ele sabia onde é que estava o peixe, ele não vai saber onde é que está você? Se ele sabia quem tinha cobrado o quê? E aí você vai ficar ainda dando uma de migué, achando que você engana Deus, que você engana todo mundo, que você é esperto. Deus sabe o quanto que você tem, o que você é. A gente tem que ser aquilo que a gente é. Não adianta mostrar para o outro que é uma coisa e não é. Seja só o que você é, mostre o que você é. Porque Jesus te conhece. Ele vem e ele paga o tributo. Sem dever. Não deve. Ele é descendente. Ele pergunta para Pedro: quem é que tem que pagar? São os filhos ou os estranhos? Os estranhos. Então, os filhos também pagam. Para quê? Para não escandalizar os outros.
É necessário que venham os escândalos. O escândalo é alguma coisa que é ruim, mas é bom. É necessário que venha. Mas ai daquele por quem os escândalos vier. Amados de Jesus Cristo, antes de se ter um peixe, tem um Pedro. Antes de se ter um milagre, tem uma pessoa para prestar um serviço. As pessoas dizem, eu preciso de um milagre. Para quê? Para continuar da mesma forma como foi até então? Deus não investe em alguma coisa que não tenha retorno. E o retorno é para o louvor da glória dele. Tem gente que está pedindo milagre, não vem à igreja, o filho não vem à igreja, a mãe não vem à igreja, o pai não vem à igreja. Vai dar um milagre para ele para quê? Para ele continuar não vindo à igreja? Ele foi curado, ele vai para o boteco, ele vai para a balada, ele vai... Oh, peraí. Vocês viram o que aconteceu com os milagres lá da multiplicação? Serviu a todo mundo e sobrou 12,7. Deus não joga nada fora. Você precisa de um milagre? Você tem alguma coisa para fazer. Mas vai pedir para a pessoa vir 40 dias na igreja, em um tempo pós-moderno como hoje, com tantas necessidades, com tantos problemas, com tantos compromissos que as pessoas têm. Elas querem continuar com o pé em duas canoas. E Deus tem que atender a necessidade dela. Não é o que estão fazendo hoje, eu te ordeno. Ei, Pedro, vai lá pescar. Não sei se estava chovendo, se estava frio. Onde que ele ia arrumar a vara, onde que ele ia pegar a isca. O peixe estava lá. Então eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que o seu milagre está lá. E só não chegou até a sua mão porque você não está na dispensação da graça, porque você não obedece a Deus. Você nem lê, sabe, você não sabe interpretar texto, você não sabe nada. E começou a ler 4, 5 palavras e já acha que é doutor. Vai estudar! Já começa a não ouvir ninguém, começa a brigar com um, brigar com o outro. Abaixa a sua bola. Qual o significado do estáter na boca do peixe? Você não dá valor ao templo. E o mato ali mostra isso. Tem um monte de gente na igreja querendo cargo. Tem uma enxada lá. Carpidor de mato no templo. Rebocador de parede no templo. Rejuntador do piso da entrada da igreja, que desde que assentou o piso não foi rejuntado. E eu deixei, está lá há anos. E ninguém se abaixa para colocar rejunte. Mas a casa está impecável. Jesus dava valor no templo, porque ele é o Senhor do templo. As pessoas, elas não dão valor a nada e não têm gratidão a nada. Qual o significado? É o valor que Jesus dava ao templo, porque o templo é casa de Deus. Nós passamos, mas o templo continua. Nós, depois que nós morremos, vamos ser fotografia 1, 2, 3, 5, ou 10 ou 20 anos em cima de alguma estante de filhos ou parentes. Era tão bom. Pois acabou. Mas o templo continua. E você teve
um tempo no templo e não veio ao templo, não contribuiu, criou o caso, toda a sua história no templo, na casa de Deus, peitando Deus e o mundo, e quer milagre. Quando recebe dinheiro, que é pouquinho, traz para casa. Aquela é tesoureira. Os de salário mínimo não falha um. É porque tem mantido a casa de Deus. Entra ou não, nunca faltou café lá. Nunca teve luz apagada. Mas alguém está pagando por isso. E caro. Temos impostos atrasados. Mas tenho certeza que você não tem nenhum atrasado. Está tudo em dia lá na sua casa. Mas na casa de Deus não está, porque você está segurando aquilo que é de Deus. Deus vai cobrar o que é dele. A moeda de ouro ou de prata usada na Grécia antiga. 4 dracmas. Então, amados de Jesus Cristo, esse episódio acontece depois da transfiguração. Quando Jesus Cristo fala com Pedro, Pedro está temeroso. Ele viu Elias, ele viu Moisés, ele viu Jesus transfigurado. Quando Pedro, ele se prostra diante de Jesus, ele sabe que está se prostrando diante do Deus vivo. Quando Pedro se joga dentro da água, ele sabe diante de quem ele está. E você sabe o Deus que você serve. Pedro sabia. Mas você ainda não sabe. E é por isso que você se comporta da forma como você se comporta. E ainda acha que vai morar no céu. Acha que sabe tudo, nem ler você sabe. Me desculpe, mas nem ler você sabe. Se eu te der um texto, você não interpreta. Mas quer dirigir a igreja. Esse lugar não é para qualquer um. Isso não é rebanho de bode do Nordeste, que qualquer um põe o sinete para puxar. E vos darei pastores que apacente o rebanho. Não queira dirigir a casa de Deus, não, que você vai se desgraçar inteiro. Põe em ordem a tua casa. Põe em ordem a tua casa. E a tua casa não é a sua família, não, é você. Endireite o seu caminho. Se arrepende da sua maldade. Que em vez de milagre pode vir maldição sobre a sua vida. É muito sério essas questões. Primeiro, para Pedro ir até Jesus, é porque ele cria em Jesus Cristo. Porque ele tinha fé em Jesus Cristo. Então ele vai na fonte de todas as riquezas. Que de fato ele não tinha. Amados de Jesus Cristo, há uma outra lição aqui. Nós não podemos escandalizar o Evangelho, o Evangelho Santo. Então, no seu dia a dia, na sua vida, honre os seus compromissos. Se disse sim, é sim. Se disse não, é não. Deixa de ser malandro. Deixa de ser malandra. Deus não se deixa escarnecer. Você é um servo de Deus. Não esqueça de uma coisa.
Jesus te conhece. Ele conhecia um peixinho. Como que aquela moeda apareceu na boca daquele peixinho? Eu acho que aquele peixinho estava a hora que saiu, disse: Pedro, eu estou com um negócio engasgado aqui faz tempo. E vou vomitar, Pedro. Não, ele não disse isso. Pedro teve que enfiar a mão lá na garganta dele e tirar. Como uma moeda em um lago de 20 quilômetros por 13 quilômetros, de 25 a 45 metros de profundidade. Um peixinho. Eu sou mais do que um peixinho, né? Sou uma baleia. Mais fácil de ser visto, né? Imagine o que ele não sabe a meu respeito e a seu respeito. Aqui na igreja é tudo gostosinho, né? Graça e paz, meus irmãos. Deus abençoe. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. É só pena que voa. Acaba não, mundão. Não é? Mas aqui na igreja, por que as pessoas procuram ir para as grandes igrejas? É um esconderijo fantástico. Quanto maior é a igreja, maior o esconderijo. Ninguém conhece ninguém. Estava outro dia, pode ser até que veja essa mensagem à pessoa está em pecado. E o filhinho disse: mamãe, hoje a senhora vai à igreja? Hoje tem ceia. Qualquer que come e bebe, sem discernir o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Come e bebe para a sua própria perdição. Mas a igreja grande dá para tomar ceia. Ninguém sabe se é casado, se não é, se você é viado, se não é. Se você tem um marido, se você tem dois, se você tem 10. Se Jesus Cristo sabe onde está o peixinho, Jesus Cristo sabe aonde você anda. Sabe quem você é, sabe de onde você veio, o que você faz, o que você fala, o que você planeja. Porque tem gente que faz planos na igreja, para a igreja. Onésimo Nunes de Lima, pastor da primeira de Bauru. Um grupo de irmãos, bastante dinheiro lá na igreja, insatisfeitos com o ministério do pastor, para tirar o pastor uma conta poupança, para depositar o dízimo na conta poupança, para deixar o pastor sem salário, para matar o pastor de fome, para o pastor sair fora. Ele teve que vender água, ou aparelho de água, lembra? Entrou em depressão profunda, porque pastor também tem conta para pagar. Pastor também tem imposto para pagar. Pastor também tem carro para arrumar. Seu nome está fora do SPC Serasa? Ilegal. Mas para construir essa igreja aqui, esse pastor tem o nome no SPC Serasa. E paga até hoje. Porque ele é sempre o último. Mora num casão. Olha, agora é do pastor, tá? Registrou sexta-feira. Mas com a casa que eu vendi lá em Bauru, não é com o dinheiro que eu ganhei daqui. Deus sabe, Deus ouve e Deus vê. Deus sabe de todas as coisas. E todo mundo vai prestar conta diante de Deus.
Você existe para Deus. E Jesus sabe o que você anda engolindo, viu? Jesus sabe o que você anda engolindo, viu? Jesus sabe. Mas até então você achava que não. É por isso que eu disse no início da mensagem de hoje, e tem gente que nem gosta de ouvir o pastor falar, nem aqui fica. Que a verdade dói. É por isso que eu disse para você que a partir de hoje a sua vida vai ser diferente. Que agora você sabe que Deus sabe. Se antes você tinha dúvida, agora você sabe. Então agora ou você vem para Deus, ou enfia o pé na jaca de uma vez. Mas não dá para continuar servindo dois senhores. Dá para entender? Pastor, assim o senhor vai esvaziar a igreja. Eu vou fazer o quê? Eu tenho 53 mensagens. E é de milagre. É para diferença. Mas do jeito que está, hoje é o 5º. Nem um milagre ainda. Por quê? Deus não está aqui? Está. Mas quantas pessoas que vêm aqui, nem aqui fica? Está lá longe. Quando não, está dormindo. Eu tenho a vontade de chegar perto da pessoa que dorme, dar um chacoalhão para quebrar o pescoço. Não é possível dormir na casa de Deus. Pode dormir na sua casa, rapaz. Pelo amor de Deus. Daqui você parte para o céu ou para o inferno. Vamos endireitar a nossa vida? Senhor, essa é a tua palavra. É a porção da manhã. À noite eu sei que tem mais. E nós precisamos de milagre. Mas, olhando nesta palavra aqui, nós precisamos correr para o Senhor. É do Senhor que vem o milagre. Nós temos uma participação nisso. Eu te louvo por esta palavra no nome de Jesus. Amém. Oração silenciosa, estamos despedidos.